Olá, boa noite. Vou esperar o pessoal ir entrando aí pra gente começar a nossa live de hoje. Vai me falando aí, Carol. Por que de tirar o som? Já tem um pessoal conectando aí. Tá. Guarda só mais um minutinho, né, para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, para quem já entrou, no nosso link do perfil tem o formulário de atendimento. Então, se alguém quiser ter mais informações depois dessa live, ter um atendimento mais personalizado, pode entrar no nosso perfil e aí lá tem um link. E aí vocês preenchem. Na verdade, eu queria que todo mundo que participou da live, se fosse possível, entrar nesse formulário, que aí depois a gente consegue fazer um atendimento bem personalizado, entender o perfil de cada pessoa. Lari, enquanto a gente aguarda, como que está sendo esse retorno para Halifax? Você que já conhece já há algum tempo, o que você está achando? Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Larissa, eu já trabalho aqui na URI há 4 anos e eu morei em Halifax em 2006, quando eu fiz high school, certo? Voltei para o Canadá depois de alguns anos, vim para Toronto e aí agora eu estou morando novamente em Halifax. É muito bom ver que a cidade cresceu, né? E que está bem aberta aos imigrantes que estão chegando. Eu mesmo tive assim uma sensação de que é uma nova cidade que está aberta às novas culturas que estão chegando e ver que também a oportunidade de emprego não é só para o canadense, com certeza não. É aberto a todo mundo que tem uma boa qualificação, com certeza. Posso ir começando? Bora, espera mais um pouquinho. Vou só começar. Mais um pouquinho. Vou esperar? Ok. Ó, enquanto isso, a gente espera. A Débora Galvão falou que tá todo mundo te acompanhando lá da casa dela. O Fernando Torres falou pra gente salvar. Fernando, a gente vai salvar a live e depois vai postar aí pra você acompanhar depois da sua aula também. Bora, Larissa. Tá, então vamos lá. Na verdade, eu queria só fazer o enfoque sobre a live de hoje. É sobre o Atlântico Canadense, né? O Atlântico Canadense são composto por 4 províncias, tá? Que são banhadas pelo Oceano Atlântico e por isso a gente costuma falar de o que é o Atlântico Canadense. São essas 4 províncias, que é Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island e Newfoundland e Labrador, tá? Eu vou dar um enfoque hoje um pouco maior na Nova Scotia, porque é a cidade em que a gente escolheu para abrir o novo escritório da URI. Então, inclusive, estou anunciando para vocês que agora temos um escritório no coração de Halifax, bem downtown, na Barrington Street. Para quem conhece a cidade, sabe que é a principal rua da cidade. Então, a gente escolheu essa localização para melhor atender os clientes. Pertinho das escolas de inglês, né? 400 metros das principais escolas de inglês de Halifax e das principais universidades. Então, vai ficar bem conveniente para todos os estudantes que estiverem na cidade. Então, vamos lá. Vou começar agora falando um pouquinho sobre o Atlântico e por que a gente está fazendo esse enfoque. A gente tem recebido bastante brasileiro com interesse no Atlântico e eu costumo dizer para os brasileiros o porquê o Atlântico está em alta, vamos dizer assim. E sendo bem simplista, é porque eu digo que as chances de imigração de quem vão para o Atlântico triplicam, né? Além de você poder aplicar a imigração pelo Express Entry, certo? Que é o processo federal, você também tem a oportunidade de aplicar pelo Atlantic Immigration Pilot Program, né? O AIPP, que também é um programa federal, mas que engloba apenas as províncias do Atlântico. Então, para quem escolhe outras províncias do Canadá, não vai poder se beneficiar desse programa. E, além disso, existem os programas provinciais nessas províncias, né? E que são programas muito atrativos, com um número de vagas grandes, certo? Não costumam ser concorridos como acontece em províncias com uma população um pouco maior, como é Ontário e British Columbia, tá? Então, eu vou começar um pouco falando sobre o Atlantic Immigration Pilot Program, como é que ele funciona. Tá? Eu vou dar uma pincelada para não ser muito extensa, mas se vocês quiserem podem mandar as dúvidas durante a live e eu vou respondendo, tá, Carol? Você vai me passando. Perfeito. O Atlantic Immigration Pilot Program, ele é baseado, na verdade, numa job offer, né? Então,
As empresas que ficam nas províncias do Atlântico, nessas 4 províncias, elas se inscrevem junto ao governo, certo? E as empresas que forem inscritas nessa lista, elas são empresas designadas pelo governo, em que se ela der uma job offer para você, você vai ser elegível a aplicar nesse programa de imigração, tá? E aí esse programa de imigração, o que é bem interessante nele é que ele não exige uma função específica, um NOC específico. O que é um NOC, pessoal? Que todo mundo me pergunta. O governo canadense, ele costuma classificar qualquer função que você faz aqui no país em 5 categorias, certo? E é comum a gente ver os programas de imigração englobar apenas algumas categorias dessas funções. O Atlantic Immigration Pilot Program, ele não distingue essas funções assim por categorias, vamos dizer. Então, independente da função que você esteja, desde que seja uma função numa empresa que seja inscrita no programa do governo, você é elegível a receber essa job offer e aplicar através desse programa federal, mas que só engloba as províncias do Atlântico. Outro ponto importante desse programa é que ele exige um CLB 4 apenas para notas de inglês. Então, mesmo quem vem para o Canadá e não tem ainda o inglês suficiente, por exemplo, um casal em que a esposa vai para o college, obviamente quem vai para o college já tem um inglês mais avançado, mas é comum a gente ver o outro cônjuge não ter um inglês tão bom. Então, mesmo o cônjuge não tendo um inglês bom, assim, avançado, desculpa, ele consegue aplicar pelo Atlantic Immigration Pilot Program. O CLB 4, ele é um IELTS 4, o IELTS vai de 1 a 9, né? Ou um CELP 4. Então, não é uma nota, assim, difícil de se conseguir. Digamos que é um pré-intermediário, eu diria que é entre básico e intermediário. É bem acessível. Exato. Eu acho que, assim, sobre o Atlantic Immigration Pilot Program, essas são as principais informações. Se alguém tiver alguma dúvida, o Carol vai me falando. Tá? Lembrando que se vocês quiserem também saber alguma coisa mais detalhada, não deixar de preencher o formulário que está lá no nosso link do Instagram. E aí eu vou falar também, eu queria falar aqui, eu nem tinha colocado, mas eu queria falar também do programa provincial da Nova Escócia, que hoje eu diria que é um dos maiores motivos de eu estar vendo brasileiros indo para Nova Escócia. Por que esse programa é tão atrativo? É a Nova Scotia Experience, certo? Esse programa, ele engloba qualquer pessoa, ele não é baseado no sistema de pontuação, como é o Express Entry, e ele engloba qualquer pessoa de 21 a 55 anos, só precisa ter uma formação acadêmica no ensino médio. Então, no Express Entry, como é baseado em pontos, muitas pessoas precisam ter pós-graduação para conseguir uma pontuação boa. Se você tiver ensino médio, está entre 21 e 55 anos, tá? Trabalhou 1 ano na Nova Escócia, no NOC, né? Numa das funções A, B ou 0, e tirar um CLB 5 para NOC B, ou 7, que é um IELTS 6, não é difícil também, para 0 ou A, você já consegue se enquadrar nesse programa provincial. Então, esse programa eu vejo muito atrativo para quem é casal, né? Porque aí, no caso, uma pessoa um cônjuge também que está no college estudando, o outro trabalhando 1 ano na Nova Escócia, com apenas 1 ano já se enquadra nesse programa provincial e consegue aplicar. O João perguntou, Lari, ele está perguntando aqui, entre o programa do Atlântico e o rural, qual que a gente acha que consegue com mais facilidade? Tá. O programa rural, o governo ainda não liberou todas as informações sobre o programa, né? Então, assim, fica difícil eu falar sobre comparar um programa com outro em que o governo ainda não tem regras claras sobre o programa. Inclusive, os colleges mesmos que estão em cidades englobados pelo rural ainda nem começaram a divulgar massivamente, vamos dizer, esse programa, porque realmente eles não têm as informações que eles precisam para divulgar. Mas eu vou puxar um pouquinho o gancho da pergunta dele e falar um pouco do que é interessante do Atlântico, mesmo sem comparar. E aí falando sobre o custo do college, falando um pouco sobre o custo do college nas províncias do Atlântico, né? Vocês sabem que o college público, ele tem um valor
que é delimitado, vamos dizer assim, baseado pelo governo provincial. Então, o governo provincial é quem é responsável por ditar, vamos dizer, esse valor médio dos cursos. E aí, nas províncias do Atlântico, o que é bem interessante é que esse valor, ele costuma ser bem abaixo dos valores de províncias como Ontário, British Columbia, Alberta, certo? Então, na Nova Escócia, hoje o valor médio de um college público está na faixa de $10.500 o ano, né? A tuition de ano, então o semestre na faixa de $5.000 a $6.000. E em New Brunswick, o valor do college está na faixa de $9.500 o ano, tá? Então, se você for ver, para uma família, isso acaba sendo uma economia muito grande, né? Você poder, em 2 anos de college, vai economizar $14.000. É bastante coisa, ainda mais se você estiver no Brasil e for converter esse valor por 3, vamos dizer que é a média hoje do valor do dólar canadense. Então, eu acho que eu consegui responder a sua pergunta. Espero que sim. Só a Gabriela perguntou 2 vezes aqui, Lari, só para falar, se tem alguma forma dela trazer a mãe como acompanhante quando ela vier fazer o college. Tá, eu precisaria saber, seria interessante saber a idade de Gabriela, certo? Eu não, sobre o college, talvez não, mas puxando também já o gancho com relação à família, as províncias do Atlântico também têm uma vantagem muito interessante. Qual que é essa vantagem? Em regra, o governo canadense não permite escola pública, certo? Para quem está fazendo Pathway aqui no Canadá. Né? O Pathway é aquele curso de inglês preparatório para o college. Então, se você ainda não tem o nível de inglês para entrar no college, que é exigido um nível avançado, você provavelmente sabe o que é o Pathway porque é esse curso. Então, se você vem para Ontário, você vai fazer o Pathway numa escola e seu filho, você vai ter que pagar essa escola para ele. Nas províncias do Atlântico, essa escola é grátis, tá? 1 ano de escola pública aqui no Canadá é na faixa de $10.000 a $15.000, tá? Então, se você for colocar no papel, é interessante você ver que às vezes é como se você pagasse um intercâmbio, ganhasse, na verdade, um intercâmbio para os seus filhos de graça, porque o valor que você vai estar pagando num Pathway, você está transferindo isso para a escola dos filhos. Se você pagar 1 ano de escola de inglês aqui, hoje mesmo até passei um orçamento para um cliente de 8 meses de inglês em Halifax, e com tudo incluso, material, matrícula, tudo, ele estava gastando na faixa de $10.000, certo? Então, posso perguntar, se esse cliente tivesse 2 filhos, por exemplo, ele estaria pagando $10.000 no Pathway, mas estaria economizando $20.000 de escola para os filhos. Então, é como se, na verdade, se ele quisesse mandar os filhos para um intercâmbio, ele estivesse ganhando do governo $10.000, porque ele pagou $10.000 e ganhou $20.000 em escola pública, porque 8 meses dá exatamente 2 semestres de escola. Então, a comparação, assim, foi bom eu ter lembrado desse caso, porque foi perfeito. E as escolas, o horário de aula, para quem é família, assim? Exatamente. Outra coisa interessante. Então, as escolas de inglês das províncias do Atlântico, já sabendo dessa benefício que o governo dá, eles fazem uma adaptação para os estudantes, tá? Porque a gente sabe que o Pathway é um curso bem puxado, mas o que eles fazem? Se você tem filho, eles têm programas em que você consegue entrar na escola de inglês mais tarde e sair mais cedo para que você possa deixar o seu filho na escola e buscá-lo também na escola. Então, é uma grande vantagem para quem tem família. Vamos lá, eu queria também... eu estou falando assim bem aberto, se alguém tiver alguma dúvida vai me mandando, mas uma coisa que normalmente é a primeira pergunta quando eu começo um Skype com algum cliente que está interessado no Atlântico é: Larissa, eu queria muito ir para a província do Atlântico, mas eu tenho muito medo do clima, porque falam que é muito frio. Gente, na verdade, Halifax é considerado o 3º melhor clima do Canadá, certo? Na verdade, tem um clima mais ou menos do que, eu diria, 95% das cidades do país. Então, assim, é uma informação que, se você for pesquisar, você vai ver que é placebo. Provavelmente, por ela ficar um pouco mais ao norte, você entende que a cidade seja mais frio, mas lembre que a cidade é banhada pelo oceano
isso acaba fazendo com que a temperatura fique um pouco mais amena. Obviamente, as províncias do Atlântico são 4, cada cidade tem um clima específico, certo? Tem cidades que realmente nevam bastante, que são frios, porque já fazem fronteira com Quebec, que é uma província mais frio, mas vai depender de cidade para cidade, e existem sim cidades com um clima mais ameno dentro do contexto do Canadá. Queria também... Tem mais alguma coisa para falar? Sim, sobre custo de vida lá, por exemplo, aluguel, né, transporte, como é que você compara com uma cidade como Toronto, por exemplo? Tá, essa é uma pergunta também super interessante e eu acho que, vamos dizer assim, eu consigo falar sobre esse assunto com propriedade, né? Eu morei aqui em Toronto durante 3 anos, então eu sei o valor que eu gastava aqui, eu sei o valor que eu pago em Halifax. Então, eu queria até pedir permissão, se você pudesse, para eu falar sobre o meu caso específico, claro, por favor. Por favor. Então, aqui em Toronto, eu morava num apartamento de 1 quarto, de 50 metros quadrados, certo? E em Halifax, eu moro num apartamento de 3 quartos, de 150 metros quadrados. Então, é exatamente 3 vezes maior do que o apartamento de Toronto. E é o mesmo valor e com alguns outros benefícios, como, por exemplo, garagem inclusa. Eles estão até rindo aqui porque eles moram em Toronto. Vamos mudar para Halifax, a gente vai mudar para Halifax. Eu não gosto nem de comparar por causa disso. Aqui em Toronto, normalmente, se você tem um carro, você tem que pagar por uma garagem extra, né? Que custa entre 100 e $200. No meu prédio aqui era 160, certo? Então, e lá essa garagem já é inclusa. Outro custo também, que acaba mudando bastante de cidade para cidade, é o custo de transporte. Hoje, o custo mensal de um transporte para um adulto na Nova Escócia é de $80, certo? Então, já que eu comecei comparando com Toronto, aqui em Toronto o passe mensal está $155. Então, é basicamente metade também do valor. Então, é muito importante que assim, vocês observem que se você multiplicar isso por 2 adultos, que é a regra, e talvez mais algum adolescente na sua casa, acaba fazendo uma diferença muito grande no final do mês, né? E tem muita gente que vem com os recursos do Brasil, eu entendo que é um planejamento de vida, então as pessoas acabam juntando esse dinheiro, vamos dizer assim, em real, então essa economia, se você for colocar na ponta do papel, é bem interessante. Larissa, Lulis Veiga está perguntando se a gente dá suporte para fazer inscrição através do programa do Atlântico, né? Imigração através do Atlântico. E a Cris Fraga está perguntando com qual escola, como que faz para saber com qual escola a gente trabalha lá. Certo. Então vamos lá. A primeira pergunta foi se a gente faz a parte de imigração. Sim. Tá, pessoal? Então, só para que vocês saibam, eu acabei não comentando isso no começo da live, mas a URI é uma empresa com mais de 20 anos de experiência, inclusive fizemos 20 anos, tá? E temos consultores, temos um departamento todo de visto. Para quem conhece a agência de Toronto, que a maioria das pessoas conhecem, e quem não conhece acaba se assustando quando chega na agência, porque o tamanho é realmente grandioso, provavelmente é a maior agência do país. A gente tem um departamento inteiro de vistos e imigração, certo? Então, temos consultores regulamentados, licenciados pelo governo, que faz toda a parte de processo de imigração, visto, troca de status. Então, Larissa, cheguei como turista, estou fazendo PEP, agora eu quero ir para o college. Será que vocês podem ajudar? Sim, a gente faz toda essa parte de aplicação de visto. E uma coisa muito importante também é a qualidade do nosso serviço, tá? A gente, todo ano, a gente divulga a média de aprovações, né? E, assim, nunca conseguimos chegar a menos de 98%, tá? O 98% é quando nossa média tá ruim, vamos dizer assim, mas o normal é 99%. Ok, Lari, o João tá fazendo outra pergunta aqui, querendo saber os valores de daycare em Halifax. Tá. Então vamos lá, João, eu vou responder João e queria também falar sobre a pergunta que eu não respondi ainda do Plínio, em relação aos colleges.
Então, vou responder primeiro com relação aos colleges. A gente tem mais de 200 instituições inscritas que são parceiras aqui da URI, tá? Então, a gente tem a representação legal para te inscrever em mais de 200 instituições, que são escolas de inglês e colleges. Hoje, o college que a gente acaba no Atlântico enviando mais estudantes é o de New Brunswick, que é o NBCC. O NBCC ele tem uma taxa de aplicação de $100. Ele aceita o Duolingo Test, que é aquele teste online de $50, certo? E que o resultado sai em apenas 2 dias. E a aplicação dele é bem rápida. O NSCC, que é o College de Nova Scotia, a gente trabalha também através das escolas. As escolas dão todo o suporte para a gente. Só que eles têm um processamento um pouco mais demorado. Então, para quem está no Brasil também, não tem o IELTS e o TOEFL, que é um teste caro, né, mais de R$800, uma opção viável é fazer o Duolingo Test e também aplicar para o New Brunswick Community College. Mas se você quer saber toda a lista de instituições que a gente trabalha, aí você preenche o formulário lá, porque realmente são muitas escolas, muitos colleges em todas as províncias do Canadá. Então, mesmo que você não esteja interessada no Atlântico, quer Toronto, quer Vancouver, a gente pode te auxiliar, tá? Calgary, qualquer lugar. Só para lembrar que o formulário ele tá no perfil da URI, né, Mari? Isso, no link lá na bio, tá? Sim, aí voltando agora à pergunta de João, poderia repetir, Carol? Isso, ele perguntou os valores de daycare em Halifax. Tá. Então vamos lá, falando um pouco sobre a educação das crianças, tá? O daycare em Halifax, ele tem um custo de mais ou menos $32 a diária. Tá? Obviamente, gente, isso é uma média, tá? Pode ser que o daycare seja mais caro, seja mais barato, tem daycare de $50, como tem daycare talvez mais barato do que isso. A educação nas províncias do Atlântico, a educação pública grátis, a partir dos 5 anos, certo? Então, se seu filho tiver com 4, você vai, vamos dizer assim, pagar o daycare por 1 ano e aí depois ele vai entrar na escola pública até o final do ensino médio, se você tiver com um permit ou a sua esposa. Você consegue fazer uma comparação dos valores de Halifax e Toronto? Consigo. Toronto, hoje, um daycare médio, né, é na faixa de $2.000 a $2.500, né? Inclusive, a gente tem a Cris, que trabalha com a gente, ela tem filha, e ela paga $2.200, se eu não me engano, né? Então, é um valor bem diferente também. Em Halifax está saindo na volta de menos de $1.000. Menos da metade, bem menos da metade. A outra coisa importante sobre daycare é que, normalmente, lá não existe lista de espera, tá? É uma coisa também que a gente que está no Canadá, as pessoas no Brasil não imaginam isso. Mas pensa que, nossa, é caro, e aí eu vou inscrever minha filha. Aqui em muitas partes do país existe um problema muito grande, que não é só pagar. Você precisa encontrar uma vaga, que muitas vezes é uma dor de cabeçazinha, vamos dizer assim, para os pais, porque não é fácil, tá? E lá eu diria que também não existe essa lista de espera tão grande como existe aqui em cidades maiores, tá? Aproveitando, falando um pouco mais sobre essa questão da cidade, gente, apesar de Halifax ser uma cidade que não tem uma população como Toronto, obviamente a gente não pode comparar, ela é uma cidade que tem um entretenimento muito grande, tá? É uma cidade universitária, inclusive é considerada a cidade universitária no país, tá? É o maior número de universidades numa cidade, fica em Halifax. E, além disso, a universidade vai gerar tudo que um estudante demanda. Então, bares, restaurantes, boates, lazer para a família. Flexibilidade. O transporte público tem que funcionar, né? Porque tem que atender os estudantes. E também a flexibilidade para o trabalho. As empresas, né, na Nova Scotia já são acostumadas com os estudantes vindo e indo, vamos dizer assim, e que tem um horário limitado para trabalhar. Então, isso é um ponto muito importante também, porque a gente sabe que em algumas cidades é complicado encontrar um emprego part-time que se adapte ao horário do seu estudo. Então, como é uma cidade universitária, vamos dizer assim, é uma cidade mais acostumada com isso.
Lembrando que todo mundo pergunta com relação ao trabalho. Desde quando eu posso começar a trabalhar no Canadá, gente? Desde o primeiro dia de aula, certo? Você e o seu cônjuge, se tiver, vocês vão receber um study permit com uma permissão de trabalho, part-time, 20 horas semanais para quem está no college, e full-time, né, em período integral, para quem está acompanhando, para quem for o cônjuge. Só para deixar claro, Larissa, pode trabalhar quando começa o college. Durante o inglês, ainda não, né? Não. Uma pergunta que vem vindo bastante é se o cônjuge pode trabalhar durante o pathway, tá? Gente, as províncias do Atlântico não possuem pathway próprio do college. Então, todo pathway feito no Atlântico é feito em escolas parceiras, que inclusive a gente vende também essa parte. A gente tem parceria com as maiores escolas de inglês do Atlântico. Então, se você não tem o nível de inglês, a gente consegue mandar um teste, a gente cadastra. O teste é grátis para que você saiba qual que é seu nível, quanto tempo de inglês você precisaria, certo? E aí a gente passa um orçamento baseado no seu nível de inglês, quanto tempo você precisaria, e a partir do primeiro dia de aula do college, que aí você vai ter a permissão de trabalho. Perfeito. A Cris perguntou, acho que você já falou, mas como tem muita gente entrando e saindo, a média dos valores dos colleges em Halifax... Tá, eu acho que eu nem falei. Quer dizer, falei. Falou. Nova Scotia tem uma média de $10.500 a tuition, né, que é o ano do college, são 2 semestres. O semestre no Canadá ele tem uma duração de 4 meses, é diferente do Brasil. Então, é até importante que vocês saibam disso, porque pode acontecer que em um ano você tenha 3 semestres de curso, certo? Então, quando eu falo a tuition é 10.500, eu estou me referindo a 2 semestres, cada um de 4 meses. Que é considerado um ano letivo. É um ano letivo no Canadá, mas na verdade são 8 meses. Então, um ano no nosso calendário normal, vamos dizer assim, dá em regra 3 semestres. Então, 2 semestres tem um valor de mais ou menos $10.500 na província de Nova Scotia e $9.500 na província de New Brunswick. O que mais? Será que... Entrou uma pergunta interessante aqui do Nailson. Ele está perguntando: a economia de Halifax gira em torno de quê? Na relação ao mercado de trabalho. Tá. Muito, muito interessante essa pergunta. Eu diria que hoje o Canadá inteiro tem um mercado muito grande para a área de construção civil, né? Porque é um país que está crescendo agora, né? Eu até costumo dizer para os meus clientes que eu vejo hoje o Canadá como provavelmente era o Brasil de 500 anos atrás, aqueles imigrantes chegando, construindo o país, né? Novas empresas se instalando no país. Então, a parte de construção é uma área em demanda em todo o país. Além disso, Halifax é uma cidade muito turística, certo? Então, toda a área de hospitalidade, hotel, tem uma demanda muito grande. Outro ponto interessante sobre o mercado de trabalho do Atlântico, isso é uma opinião assim, pessoal minha, uma coisa que eu notei, né, desde que eu me mudei, que eu achei muito interessante, que os processos de emprego lá, eles são muito mais rápidos do que aqui em Toronto. Como assim, Larissa? É comum você ver aqui em Toronto, você aplicar para uma vaga de, vamos dizer assim, de gerência aqui, ou uma vaga de TI, em que o processo dure até 2 meses. Você faz várias entrevistas e, por exemplo, faz uma entrevista hoje, com 15 dias eles te dão um feedback, alguma coisa do tipo. Uma coisa que eu achei bem interessante lá no Atlântico é que esse feedback da empresa para o empregado, ele é muito rápido. E assim, eu até fiz questão de confirmar isso com os outros brasileiros que eu conhecia lá, para saber se não era só uma opinião minha. E foi exatamente o que todo mundo comentou. Nossa, eu fiquei impressionado, porque eu cheguei aqui, eu fiz, por exemplo, uma entrevista hoje, que é quinta-feira pela manhã. Na quinta-feira à tarde, a empresa já me deu um feedback se eu estaria passando para a próxima etapa ou não. Então, é um benefício muito grande você não ter que ficar esperando vários dias por uma resposta, né? Que às vezes nem chega aqui em Toronto. Nem chega. Larissa, eles dizem assim, muita gente diz que Nova Scotia, aquela região, é a verdadeira experiência canadense, quando você pensa em Canadá, quando você imagina, porque aqui em Toronto, por exemplo, mais da metade da população não nasceu aqui, né? Como que é isso de fato lá?
Então, posso falar também com convicção, por experiência própria, né, que já fiz intercâmbio, vamos dizer assim, hoje eu moro, mas eu já fiz intercâmbio, fui uma intercambista na Nova Escócia. Como é diferente também a experiência de estar numa cidade como Halifax e como a experiência de estar numa cidade como aqui em Toronto. Hoje as escolas de inglês de Halifax, dificilmente você vai ter um outro brasileiro na sua sala. Então, mesmo para quem, assim, eu sei que muitas pessoas também hoje me buscam para fazer cursos de inglês, mas não querem nada de imigração. Gente, as províncias do Atlântico é muito interessante você fazer um intercâmbio lá. Por quê? Primeiro, a homestay. Eu diria que 99% de chance de você pegar uma homestay canadense. Mas como assim, Larissa? As pessoas do Brasil não entendem essa pergunta. Como assim pegar uma homestay canadense? Todo mundo que vai para o Canadá vai para uma homestay canadense. Não. Aqui em Toronto, a maioria das homestays são de famílias filipinas ou famílias de outras culturas, né, que imigraram e aí recebem estudante. E lá na Nova Escócia, não. A experiência com homestay é com famílias canadenses e também as escolas de inglês, ela tem um mix muito maior. O número de brasileiros é bem reduzido hoje, tá? Então, eu diria que, assim, para quem quer realmente aprender a língua, é uma cidade que você vai conseguir praticar bem mais do que aqui em Toronto, pelo fato de você não ter tanto contato com o brasileiro no seu dia a dia. Então, assim, se você quiser uma imersão na cultura de comer lagosta na Nova Escócia, ou experimentar as refeições mesmo, o que é que um canadense come no dia a dia, né? O que é que eles fazem no feriado de Thanksgiving, na Nova Escócia ou em New Brunswick, você vai conseguir ter uma experiência bem mais real, vamos dizer assim, do que aqui em Toronto, em que já existe mais a facilidade de você não ir para uma homestay genuinamente, vamos dizer assim, de segunda ou terceira geração canadense. Normalmente as homestay aqui, a gente usa muito essa expressão, né, de primeira geração. Então, ainda acabaram de virar canadenses. Trazem muitas culturas de fora junto com eles. Larissa, reunindo algumas perguntas aqui dos participantes, fala um pouquinho como que funciona o seu trabalho, o trabalho da URI, para ajudá-los do ponto zero ao ponto que eles buscam chegar? Tá. Então, vamos lá, gente. Eu trabalho aqui na URI, assessorando, né, e fazendo um atendimento personalizado para o estudante. Eu gosto muito, eu não gosto de vender nenhuma cidade específica, nenhum curso específico e nenhum college específico, tá? Eu acho que o grande diferencial da gente é primeiro ver qual o seu perfil, tá? Então, entender o que você gosta. Se você gosta de uma cidade movimentada, se você gosta de uma cidade agitada, se você gosta de uma cidade mais calma, se você... E óbvio também dar conselhos, você já tá com 45 anos, então talvez você ame uma cidade, mas essa cidade não seja para você por causa da imigração, se sua intenção for a imigração. Então, assim, a gente faz todo esse entendimento do perfil, vamos dizer assim, do cliente, certo? E aí fazer todo o acompanhamento, desde a escolha do curso do inglês, certo? Fazer linkar o curso certo com o college certo, que isso é muito importante, né? Eu vejo, é muito comum a gente ver estudante que chegou aqui, comprou um curso de pathway numa escola e quer ir para um college que nem tem parceria com aquela escola. Então a gente faz esse entendimento de quais colleges o cliente tem interesse, mandar para a escola de inglês correta, que tenha a parceria com esses colleges, certo? A gente vê também quais os cursos que tem mais a ver com o seu perfil, certo? Se é interessante você fazer um curso de 1 ano, se é interessante você fazer um curso de 2 anos. Talvez, acontece muito de o cliente chegar para mim e dizer, gostei desse curso de 3 anos, mas talvez o curso de 3 anos não seja necessário para você. E aí a gente dá todo o aconselhamento com relação ao tempo do curso também, certo? Toda a explicação de como funciona a parte de visto, tá? Então, qual tipo de visto aplicar para aquela ocasião,
né? Lembrando que cursos de até 6 meses de inglês você pode fazer com o visto de turista, como também com o visto de estudante, muita gente não sabe. Então, entender se é melhor você vir já com o visto de estudante e se sim, porque, por exemplo, eu quero que meu filho já comece na escola, por exemplo, na Nova Scotia, talvez seja mais interessante você já vir do Brasil com o Study Permit, então a gente vê tudo isso. Outra coisa muito importante é que esse atendimento na sua língua, então eu acho que a comunicação fica bem mais fluida, e também a gente consegue, o que eu acho bem interessante da URI, e hoje eu já trabalhando há tantos esses anos aqui, é legal a gente ver um cliente que chegou sem inglês, fez o curso de Pathway, entrou no college. Hoje eu já tenho clientes que terminaram o college, já aplicaram o PGWP, né, que é o visto de trabalho após a conclusão do college, já trabalharam aqui no Canadá, já aplicaram o PR e a gente faz todo esse acompanhamento, né? Não necessariamente vai ser comigo, mas se eu vi que eu não consigo atingir, por exemplo, a parte de imigração, eu sei que a consultora de imigração que tem a licença e a gente tem essa pessoa na agência, então ela vai poder fazer todo esse serviço para você bem, vamos dizer assim, de uma forma profissional. Como eu falei, e até queria repetir, o nosso índice de aprovação de visto é de 99%. Então, é basicamente nulo os casos de negativas na agência. Eu diria que esse trabalho todo desenvolvido de estratégico, né, ele é muito importante para a aprovação do visto, porque tem uma parte que tem que fazer sentido, né? Exatamente. Então, uma coisa linka a outra. Então, também a grande vantagem da URI é essa. Como a gente consegue oferecer todos os serviços, a gente não deixa você na mão de, por exemplo, você... óbvio, tá, gente? Todos os serviços da URI, eu gosto de deixar claro também para os clientes que eles fiquem muito à vontade. Larissa, eu quero fazer só a parte educacional. Ok, não tem problema, a gente não faz venda casada, mas se você quiser fazer tudo com a gente, é muito bom porque a gente consegue ter todo o acompanhamento da vida do estudante. Acho que é isso, né, Carol? Teve mais... acho que não teve mais nenhuma dúvida. Tem uma pergunta aqui que o Luan, ele fez de novo, acho que a gente passou. Ele está perguntando para quem vai se formar em Toronto, se consegue aplicar para o processo de imigração do Atlântico. Tá, então vamos lá. No caso, se for o Atlantic Immigration Pilot Program, tá? É necessário que a oferta de emprego seja de uma empresa no Atlântico. Você pode se formar aqui. O PGWP, ele é um visto, né, um permit nacional, nada impede que você vá para Nova Scotia e use o seu visto de trabalho lá, tá? E você pode sim aplicar por um programa provincial. Então, por exemplo, você pode fazer o college em Toronto, receber o PGWP, tô vendo que eu não vou conseguir a pontuação para Express Entry. Muita gente está fazendo pode isso. Pode mudar, muita gente está fazendo isso, inclusive, muda para Nova Scotia, né? Por exemplo, trabalha 1 ano e aí aplica pelo Nova Scotia Experience, ou até mesmo chega na Nova Scotia ou em New Brunswick, consegue uma job offer de uma empresa que tenha a designação do governo, né? Que é naquela lista das empresas do AIPP, que é o Atlantic Immigration Pilot Program, e você também pode aplicar pelo programa do Atlântico. Então, nada impede de fazer um college em Toronto, em Vancouver ou em qualquer outra província e depois ir para o Atlântico e migrar por lá. Bacana. Tem outra pergunta aqui da Stellane. Ela está perguntando se as crianças que não falam inglês, se existe algum preparatório para elas entrarem no ensino público, quando, né, os pais estão estudando, elas podem estudar de graça. Como que é isso? Tá, então assim, é bem importante frisar que o Canadá é muito acostumado, certo? As escolas aqui, elas são muito preparadas para a chegada de novas crianças. Então, é normal a criança chegar, entrar já numa sala com ensino em andamento e os professores, todos os professores aqui, eles recebem um treinamento para acolher aquela criança, certo? E, assim, eu vou lhe dizer que a gente, pai, né? Eu não sou pai, mas eu sei que os pais se preocupam demais com as crianças. Só que, na verdade, vocês vão ver que eles são quem mais desenvolvem rápido, né? É engraçado que eles chegam e, sério, com 1 mês eles já estão entendendo tudo em inglês, com 2 meses já começam a falar e, às vezes, quando você vê, com 3 meses já estão nem querendo falar mais o português. Então, assim, eu entendo a preocupação,
mas você vai ver que as escolas já são muito adaptadas a isso. Normalmente tem aulas extras também, muitas vezes de graça na escola de ESL, que a gente chama English as a Second Language, né? Então, existe isso nas escolas para dar suporte para as crianças, mas assim, é uma coisa que eles conseguem adaptar muito, muito rápido. Muito mais rápido que a gente, né? Uhum. Tá certo. Só para avisar aí o pessoal, eles têm essa questão tem vindo à tona aqui, essa live a gente vai salvar assim, a gente vai ver uma forma de disponibilizar e tá aí para todo mundo acompanhar depois também. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais, eu queria que todo mundo que participou da live, se pudesse preencher o formulário de pré-atendimento que fica no nosso perfil principal, a gente chama bio, né? No link na bio. E aí a gente vai poder marcar um Skype ou até mesmo conversar por WhatsApp. Queria mandar... pode falar, Carol. Entrou uma pergunta aqui da Cris, que fora o processo de estudos, se a gente trabalha com visto de trabalho, com alguma empresa parceira, por exemplo, se ela encontrar um emprego no Atlântico, estando no Brasil, como se fosse um serviço de headhunter. Tá, a gente não faz a parte de procurar o emprego, mas como eu falei, se você, por exemplo, já está com uma proposta de emprego, já tem a job offer, de uma empresa designada do Atlantic Immigration Pilot Program, a nossa consultora de imigração, ela vai poder fazer o processo para você, tá? E tem a questão, a gente conversou outro dia lá na agência, que esse programa, as pessoas elas conseguem, mesmo sem o visto de trabalho, as empresas, como é que funciona aquele processo para depois que as pessoas estudam, tudo mais, para pegar uma oferta de trabalho? Tá, então, mesmo que, por exemplo, Larissa, tô com meu PGWP vencendo, não consegui a pontuação. Tem alguma forma, gente? Através do Atlantic Immigration Pilot Program, como eu falei, tem a job offer, tá? Mesmo que você não tenha o visto de trabalho, aí no caso a empresa vai passar por um processo, vamos dizer assim, mais demorado, porque ela vai ter que fazer o anúncio dessa vaga por um mês, certo? Disponibilizar, vamos dizer, essa vaga por um mês para os canadenses, ter... em jornais de grande circulação, e aí passando por esse processo, sim, o endorsement que eles chamam, né, a vaga vai ser sua, tá? Mas normalmente as pessoas buscam a oferta já tendo visto de trabalho, porque aí o processo é bem mais simples, é um processo de aplicação simples, que a gente costuma falar. Só vai apresentar a nota do inglês e a documentação simples que todo processo de imigração exige. Larissa, uma pergunta que eu sempre ouço, assim, tem um perfil mais específico de pessoas para ir para o Atlântico? Ou você acha que gente mais jovem, gente mais velha, família, encaixa para todo mundo? O que você acha? Eu acho que essa, na verdade, é o ponto principal do Atlântico, é que ele consegue englobar o que muito lugar não consegue, né? Ele consegue pegar um perfil de gente com mais de 30 anos, 35, 40, 45, 50, até 55 anos, conseguindo se encaixar no programa sem nenhum problema. Consegue pegar o jovem que gosta de uma cidade que tem um entretenimento, né, por ser uma cidade universitária. Consegue pegar, vamos dizer assim, abrigar bem a família que não quer gastar muito, né, porque consegue proporcionar um custo de vida bem mais baixo do que outras cidades. Então, assim, é um lugar que vai atender todo mundo muito bem. E só para ter uma ideia, qual que é o tamanho de população de Halifax? Halifax hoje tem na faixa de 500 mil habitantes, certo? Lembrando, assim, eu gosto muito de frisar isso, que a gente sempre compara com o Brasil. Uma cidade de 500 mil habitantes no Brasil não costuma ter muitas opções de lazer, de restaurantes, de loja. E aqui no Canadá, gente, devido, obviamente, ao poder aquisitivo do país, né, que proporciona, é muito fácil você ver uma cidade menor tendo todas aquelas lojas que você ama. Então, não é porque você está numa cidade menor que você não vai encontrar as lojas que você gosta, que você não vai encontrar os restaurantes que você gosta e bares de boa qualidade, entendeu? Então, é bastante, assim, tem tudo. A Cris Fraga está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. Ela disse que o francês dela é melhor do que o inglês, ela é mais fluente em francês. Se ela leva alguma vantagem? Tá. Então, bem interessante essa pergunta dela.
Aí no seu caso, Cris, a gente pode conversar melhor, mas New Brunswick, muita gente não sabe, né? A gente fala sobre o Canadá e sobre o francês, as pessoas costumam só falar sobre Quebec, que é a província que é conhecida pelo francês, mas New Brunswick é a única província oficialmente bilíngue do país, certo? Existem cidades em New Brunswick que só falam francês e cidades que falam francês e inglês, cidades que é só inglês. Então, para você, com certeza, New Brunswick seria uma província perfeita. E no programa provincial de New Brunswick, tá? Você ganha pontos adicionais se você tiver o francês. O Express Entry também você ganha pontos adicionais tendo as duas línguas, mas, assim, falando do Atlântico, New Brunswick seria uma província, vamos dizer assim, que teria um encaixe maravilhoso para você, porque você conseguiria já chegar com o francês, que é também uma língua oficial do lugar. Muito bom. Então, acho que é isso, né? Vou terminando por aqui. Não esqueçam de preencher o formulário. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado bastante informação. Mas, se não tiver respondido as suas perguntas específicas, e na verdade a intenção é fazer uma live geral, como eu falei, o nosso atendimento é bem personalizado, então se vocês quiserem que a gente entenda mais sobre o seu perfil, entre em contato com a gente, preenchendo o formulário, e em breve eu espero estar fazendo mais lives aqui para responder mais vocês e falar sobre mais assuntos. Você não falou quanto custa o trabalho de assessoria da URI? O nosso trabalho não custa nada. Tá? Mas vale muito. Vale muito, mas não custa nada. Então, o que o college cobrar para você para aplicação, gente, é só isso. Por exemplo, o New Brunswick Community College, ele cobra $100 para aplicação. Larissa, eu vou ter que pagar mais? Não, você vai pagar os $100 que ele cobra, porque a gente realmente não tem como bancar os seus $100, mas é isso. Se pudesse até a gente bancaria. Fora isso, não tem nada. Mas com certeza a Larissa vai economizar seu dinheiro. Pode ficar tranquilo. Então é isso, pessoal. Uma boa noite aí pra vocês. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. O pessoal do Brasil, lá, eu sou do Natal, então o pessoal do Natal, se tiver alguém aí. Entrou aqui a página do Brasileiros em Halifax e falou que, botou um coraçãozinho, falou que isso mesmo, Halifax acolhe todo mundo. Então é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite aí pra vocês. Tchau, tchau.